Bom dia! A alegria de Deus também é a sua. A oração do dia, Deus quer falar conosco sobre isso. Tá bom? Fique com a gente até o final. Desafio do dia sempre fica no final do nosso... fica sempre no final do nosso vídeo da oração do dia. Claro, você vai deixar o seu pedido de oração nos comentários. E também um testemunho de como você tem sido abençoado, tá bom? Por este momento, oração do dia. Convide sempre alguém, compartilhe esse vídeo nos grupos da família, no seu status, nas suas redes sociais, convidando sempre alguém para se unir a nós nessa corrente de oração fiel ao Evangelho. E hoje, Lucas 15, Deus quer falar conosco em Lucas 15. Vamos orar. Senhor, aqui, Senhor, te peço que o Senhor nos guie. Sim, ó Deus, nós queremos ter a mesma alegria do Senhor. Nós queremos que esse dia seja um dia de alegria. Como Neemias disse, a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, peço que cada um dos seus filhinhos e filhinhas que estão aqui unidos a mim nessa corrente de oração fiel ao Evangelho, nessa oração do dia, seja ricamente abençoado pelo Senhor. Vem com a sua presença e se manifesta, Senhor. Pela Bíblia, fala com a gente. E pela oração, ouve os nossos pedidos, concede-nos providência sobre cada um deles. Amém. E amém. Amém. Você vai perceber que esse capítulo 15 e o de amanhã 16, a audiência de Jesus é a mesma de Lucas 14. Jesus estava numa refeição na casa de um dos principais fariseus e ele propõe aquelas parábolas. E aqui Jesus finaliza falando sobre o falso discípulo que nós aprendemos ontem, não é? Ele finaliza. E aí, ouça aí o que diz o versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Ele havia saído da casa do fariseu, ele estava diante de uma multidão, ele tinha falado sobre o falso discípulo, porque o verdadeiro renuncia, se esvazia. E aí, essa audiência dele era de publicanos e pecadores e também, como diz versículo 2, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Versículo 3, então Jesus lhes contou esta parábola. Percebeu? Ele estava na casa do fariseu, saiu da casa do fariseu, estava diante de uma multidão, falou sobre o discipulado, segui-lo. E agora ele propõe parábola. E a audiência dele, multidão, discípulo, fariseus e escribas. Essa é a audiência dele. E aí ele propõe 3 parábolas, falando da alegria de Deus. E ele fala da alegria de Deus nessas 3 parábolas. Primeiro, ele propõe a parábola do pastor que vai buscar sua ovelha perdida. E ele fala então da alegria de Deus, de encontrar, de ir buscar e encontrar a ovelha perdida. Gente, qual que é a audiência de Jesus? Pecadores. Publicanos e cobradores de impostos de um lado, cobradores de impostos de um lado, pecadores, e do outro, escribas e fariseus, e junto dele, uma multidão, e junto dele os discípulos. Qual que é a alegria de Deus quando ele propõe o pastor que vai buscar a ovelha e deixa as 99 sob segurança? Ele está mostrando a alegria de Deus é resgatar as ovelhas perdidas. Ouça o que diz o versículo 6.
E indo para casa, reuniu amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo. A alegria de Deus é encontrar a ovelha perdida. Porque já achei a minha ovelha perdida. Eu quero te perguntar, essa é a sua alegria também? O seu coração salta, exulta, quando Deus, por intermédio de você, encontra a ovelha perdida? Não, pastor. A minha alegria é quando eu olho para minha conta bancária e ela está rechonchuda. Eu não estou dizendo que isso não é bom. Isso é bom. Mas a alegria de Deus é achar a sua ovelha perdida. Não, pastor. A minha alegria é quando alguém diz que eu sou bonito, sábio e inteligente. A minha alegria, alguns vão dizer, é quando eu vejo aquele meu inimigo se dando mal. A minha alegria é quando o meu time de futebol é campeão. É interessante que Jesus vai dizer que a alegria de Deus é quando uma ovelha é encontrada, que ela estava perdida. Essa deveria ser a sua alegria também. Ele continua. Aí ele propõe a parábola da dracma perdida. Tem um comentarista bíblico que eu gosto muito dele, chama Wisby. Ele vai dizer que, na verdade, essa dracma, ou essa moeda de prata, era de um diadema que as mulheres noivas usavam e que tinham 10 moedas de prata nesse diadema. E esse diadema, as noivas usavam, é como se fosse a nossa aliança que a gente usa. Mas as mulheres da época usavam uma diadema com 10 moedas de prata. E se uma dessas moedas sumia, mostrava que a moça era desleixada, deixar uma das moedas de prata do diadema que simbolizava a aliança dela com o noivo sumir. E é por isso o desespero dessa moça. Ela queria encontrar o diadema, ou a moeda de prata, a dracma. Por quê? Porque ela não queria se mostrar como uma noiva desleixada. Então ela começa a procurar. E aí, o que ela diz? 9. E quando encontra, ela reúne as amigas e as vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. A alegria de Deus é achar a dracma perdida. Essa é a sua alegria. E você sabe muito bem que dracma perdida é essa, que alegra a Deus. São as pessoas que estavam afastadas dele. E depois Jesus propõe a parábola do filho perdido, do pai amoroso. Você conhece, você leu Lucas 11. O filho, vagabundo, porque esse é o termo, pródigo é vagabundo. O filho vagabundo pegou a riqueza que ele não tinha direito e foi torrar na farra. Mas em um momento de que ele estava no fundo do poço, ele lembrou que seu pai era compassivo. Ele decide voltar. E quando ele volta, o que acontece? Quando ele volta, o pai diz assim, versículo 20: e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, põem um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer e festejar. Ou seja,
celebrar, alegrar-se, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu quero te perguntar mais uma vez, qual foi a alegria do pai aqui? O retorno do filho. Você que está me acompanhando agora nessa oração do dia, você está longe da casa do Pai? A casa do Pai é a comunidade dos irmãos. Você está longe da família, do amor fraternal? Eu quero dizer uma coisa para você. Que quando uma pessoa retorna para a comunhão do Pai, para a comunhão dos irmãos, essa é a alegria do Pai, de Deus. Você percebe que a alegria de Deus está intimamente ligada a seres humanos resgatados? A alegria de Deus não está em coisas ou situações que nós nos alegramos. A alegria de Deus está em um filho voltar para casa, em uma ovelha ser encontrada, a dracma ser encontrada, ou seja, pessoas que estavam afastadas, longes e rebeldes, regressarem. Essa é a alegria do Pai. É a mesma alegria sua? Porque tem gente que não se alegra com isso. Os fariseus estavam ouvindo e eles não estavam nada felizes com o que estavam ouvindo. Por quê? Porque eles se sentiam melhores. Quando o irmão mais velho ouviu que o irmão mais novo tinha voltado, ele se alegrou? A resposta é não. A alegria do irmão mais velho não era a alegria do pai. A minha preocupação, filhinho do pai, filhinha, a minha preocupação é se a sua alegria não é a mesma do pai. Essa é a minha preocupação. Se você não tem a mesma alegria de Deus, então você se entristece com aquilo que Deus se alegra. Pastor, qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje é: você precisa sondar se a sua alegria é a mesma de Deus. Você precisa sondar isso. Pastor, não, eu estou muito focado em outras alegrias. Então hoje é dia de conserto. Hoje é dia de você, hoje, essa 20, agora não tem mais 24 horas, né? Essas horas que temos. Se você está me acompanhando às 5 da manhã, essas 19 horas restantes, 18 horas e alguns minutos restantes do dia, é dia de se alinhar. Que você tenha a mesma alegria do Pai, que é ter aqueles que estavam afastados voltando à comunhão com o Pai e com os irmãos. Vamos orar. Senhor, pode aumentar esse fundo. Senhor, eu peço, aqui está seu filhinho e sua filhinha, eu também sou. Senhor, que o nosso coração seja cheio dessa alegria. A mesma alegria do Senhor. Que essa mãe tenha alegria em ver seus filhos indo para o Pai Celestial. Que esta avó tenha alegria de ver netos indo para o Senhor. Este pai, este esposo vendo a esposa indo para o Senhor. Esse marido vendo a esposa, essa esposa vendo o marido, este colega de trabalho vendo os colegas de trabalho, esse amigo vendo os amigos. Essa tem que ser a nossa felicidade, Senhor. É a mesma felicidade, foi a missão que tirou o Senhor do céu, Jesus. Essa missão que seja nossa, essa alegria de ver gente perdida retornando, sendo achada, o afastado retornando, o perdido sendo achado.
Que essa seja a nossa alegria. Hoje, o dia todo, vamos pensar nisso, vamos sondar, vamos ser tocados pelo Espírito nisso. Claro, Senhor, ministro a bênção do Senhor sobre sua ovelha, a cura, a libertação, a direção do Senhor, a renovação espiritual. Oro a Deus para que vivamos essa alegria. Em nome de Jesus, faz esse mover nas famílias, faz esse mover nas amizades, faz esse mover nas empresas, faz esse mover na cidade, nas nações. Que assim seja. Amém e amém. Amém? Agora, nós já estamos nos preparando para essa semana agora que está entrando. O desafio é 130 joinhas. Graças a Deus estamos aumentando o alcance nessa plataforma e a gente quer aumentar mais. Mais gente se unindo a nós nessa corrente fiel ao Evangelho, tá bom? Deixe os seus pedidos de oração. Eu tenho tentado responder um a um e temos orado. Compartilha com quem você ama. É a primeira vez que você está nos assistindo? Se inscreva e deixa lá todas as notificações acionadas. Vá se cuidar, vá amar e que a sua alegria seja a mesma alegria de Deus. Graça e paz.